Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre 10 expectativas versus realidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Bom, gente, então, pra lembrar vocês, né, lógico, isso é óbvio, mas é bom relembrar que a minha expectativa e realidade pode ser diferente da sua, então às vezes uma coisa que pra mim era uma expectativa e na realidade foi diferente, pra você não vai ser. Só pra deixar isso bem claro e vamos lá. E outra coisa também que eu queria lembrar é que eu fui em fevereiro de 2020, então foi assim, um mês e meio antes das coisas começarem a acontecer em relação à pandemia nos Estados Unidos. E eu não vou ficar falando expectativas e realidades em relação a isso, porque é meio óbvio, né? Então as minhas aulas não foram presenciais, elas foram online. Algumas coisas mudaram, mas eu não vou falar em relação a isso, e sim expectativas e realidades gerais mesmo, que eu acredito que ocorrem em todos os tipos de intercâmbio, né, para aprender inglês que você possa fazer para os Estados Unidos. Bom, gente, então vamos lá. O número um, a primeira que eu acho que é a mais clássica de todas, né? Quando a gente vai fazer um intercâmbio, a gente sempre fala ou ouve as pessoas falarem: eu vou me afastar dos brasileiros, eu vou tentar ao máximo ficar perto dos americanos porque eu quero praticar meu inglês. E pra mim, eu falei a mesma coisa, eu falava que eu ia tentar ficar ao máximo longe dos brasileiros possível. E assim, gente, eu fiz em um ano de intercâmbio em torno de 5 amigos americanos e todo o resto dos amigos que eu tinha eram brasileiros. Então, assim, era uma proporção de, sei lá, uns 15 amigos brasileiros para 5 americanos. E não, pelo menos na minha experiência, não foi tão fácil assim se aproximar dos americanos, porque realmente eles têm um jeito um pouco diferente do nosso. Você também está em outro país, é muito confortante você ver pessoas que são da sua nacionalidade, que sabem o que você está passando, que estão passando pela mesma coisa. Então, se aproximar de brasileiros é muito legal nesse sentido de trocar experiências, né? Porque é alguém que tá entendendo você mais do que até a sua própria família, que não tá lá, não tá passando pelo que você tá passando. Então, realmente, eu acho muito difícil ficar totalmente afastado de brasileiros, ainda mais eu que fui pra Orlando, na Flórida, então tem muito brasileiro lá. Eu não sei, talvez, se você vá pra um lugar que não tenha brasileiros, daí realmente pode ser que você acabe ficando mais próximo mesmo dos americanos, mas lá na Flórida tinha muito, e no final que isso foi uma coisa muito positiva pra mim. Não foi ruim, porque eu acabei que treinei meu inglês com os meus amigos americanos, a gente se via toda semana praticamente. Mas era muito gostoso e reconfortante, como eu falei, ter brasileiros à sua volta e poder fazer aquele churrasquinho. Enfim, foi bem legal essa parte, então foi uma realidade diferente do que eu tava pensando. Número 2, eu achava que meu inglês ia ficar fluente. Eu falava, nossa, um ano nos Estados Unidos, meu inglês vai voltar fluentaço. E não é muito bem assim. Isso é uma coisa também que vai depender muito, né? Mas no meu caso, eu ainda fui para os Estados Unidos com meu namorado. Então a gente tentou no início falar um pouquinho mais de inglês. Mas depois acaba que, né, a gente já tá acostumado a falar em português mesmo, a gente fala em português. Eu acho que se você vai para uma casa de uma família americana mesmo e vai morar com eles e daqui o dia inteiro falar inglês, pode ser que em um ano você fique fluente, mas eu acho que fluente é uma palavra muito forte, né? Então, eu acho que exige muito tempo, né? Anos nos Estados Unidos para você realmente poder se considerar uma pessoa fluente, na minha opinião. Mas como eu falei, cada um pode ser diferente. O meu inglês eu fui com um intermediário mais para baixo, né? Porque tem dois tipos de intermediário, um pouco mais básico, um pouco mais avançado. O meu intermediário era um pouco mais básico e hoje em dia eu considero meu inglês avançado. Melhorou muito, mas assim, ainda tô longe de ser fluente mesmo. O número 3, então você tá indo fazer um intercâmbio em Orlando, na Flórida. Você fala, eu vou em todos os parques da Disney. E assim, eu já conhecia um parque que eu tinha ido há uns anos atrás, no Magic Kingdom, que é aquele parque lá do castelo. E tem mais 3 parques da Disney, né? Que é o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot. E eu falava que eu ia conhecer todos, porque eu estou indo lá, vou ficar um ano lá, por que não, né? Por que eu não vou conhecer os parques? E assim, experiência própria. Todas as vezes que eu tinha um dinheirinho a mais, que eu tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, eu acabava juntando para poder fazer outras viagens dentro dos Estados Unidos, lugares que eu queria conhecer mais, e acabei não indo, gente. Então, assim, eu nem fui pro Magic Kingdom de novo, que é o Parque do Castelo. Então, em um ano lá, eu só fui pros parques da Universal, que são um pouquinho mais a minha cara, assim, eu gosto um pouquinho mais desse negócio de montanhas russas, mais radicais e tal. Então, eu decidi fazer o Annual Pass desse parque para poder ir quantas vezes eu quisesse, né, nos 2 parques da Universal e acabei não indo em nenhum da Disney em um ano. O número 4 tem a ver, então, com esse Annual Pass que eu falei pra vocês que eu fiz. Então, quando eu fiz o Annual Pass, você pode ir qualquer dia que você quiser durante um ano, né, pros parques da Universal. E eu falava assim, nossa, eu vou toda semana, eu vou em tudo, o tempo todo e tal.
E assim, tirando a parte, como eu já falei, da pandemia, que eu não vou falar, né, que ficou 3 meses fechado o parque, então assim, quando voltou, não é muito bem assim. Eu acho que é muito aquela ideia da gente falar que sempre quer ter uma piscina, e aí quando tem piscina em casa, não usar muito. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu ia sim no parque, porque eu sempre gostei muito e não enjoei até hoje, gosto muito. Só que acaba aquela coisa, né? Acaba que durante a semana os parques fecham cedo, estavam fechando 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. E aí, por conta da escola, né, das coisas que tinha que estudar e tal, muitas vezes acabava não dando muito tempo durante a semana. E no fim de semana sempre é mais lotado, tem mais fila. Então, assim, por várias semanas a gente não ia. A gente ia, assim, em média, uma vez por mês pro parque. E no final, quando a gente sabia que a gente ia embora, que bate aquele negócio, né, aí a gente tava indo toda semana mesmo, tava indo o máximo que podia. Mas não fui o tanto quanto eu imaginava também. Mesmo assim, eu super aconselho você, se você gosta dos parques da Universal, pra fazer o Annual Pass, porque, gente, vale muito a pena. Se você quer ir mais do que 4 vezes ou 5 vezes, eu não lembro agora, em um ano, já vale a pena você comprar o do anual, porque não é muito caro. Número 5, então você está lá morando em Orlando, pertinho de Miami, e fala: nossa, quando eu for pra lá, eu vou muito pra Miami, porque quero muito ir, Miami é incrível e tal. E eu também, naquela viagem que eu falei pra vocês que eu conheci o Magic Kingdom, eu já tinha ido pra Miami também. E amei Miami, achei Miami incrível e pensei que eu voltaria muito pra Miami. E era a mesma historinha que eu falei pra vocês, né? Toda vez que eu tinha uma oportunidade, um dinheirinho a mais, é só 3 horas de Orlando. Mas toda vez que tinha lá uma oportunidade, eu falava, não, eu prefiro ir conhecer um lugar mais longe, um outro estado dos Estados Unidos, porque quero ver como é que é, nunca fui. Então, gente, eu fui uma vez só, que foi no final, e ainda porque eu tinha que pegar o aeroporto lá de Fort Lauderdale, do lado de Miami, pra voltar pro Brasil. Então, só por isso eu fui, porque eu sempre falava que ia e nunca virava prioridade, assim. Então, também foi uma expectativa realidade diferente. E entrando nesse tópico também, eu diria das praias, porque tinha de Orlando a 2 horas já tem praias incríveis, maravilhosas, água cristalina, mas é aquela coisa que a gente sempre fala que vai e acaba não dando tempo. Eu acabei indo na praia, acredito que 3 vezes só no ano. Então, isso também foi um pouco diferente da expectativa que eu criei. Número 6, que eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos, a questão de se alimentar bem. Então, eu falava que, poxa, eu vou ficar um ano, né? Eu tenho que me alimentar direitinho, não vai ser que nem quando vai a passeio, que você, né, fica comendo lanche todo dia e tal. Então, eu vou me alimentar bem e vou fazer exercício físico. E assim, eu faço nutrição aqui no Brasil, então é um ponto que pesa um pouco pra mim. Eu não consigo mesmo começar a ficar comendo só lanche, só pizza e tal, porque eu realmente não me sinto bem. É uma coisa que, não sei, é mais da minha essência mesmo. Então, quando eu começava a exagerar um pouco, eu tentava voltar pra uma alimentação um pouco mais equilibrada e tudo mais, mas assim, eu não consegui levar como era aqui no Brasil. Foi bem diferente pra mim. Eu lembro até que antes de ir, eu entrei no Walmart aqui do Brasil mesmo e eu comecei a ver os produtos, fiz até uma média de quanto eu gastaria no Walmart. Gente, nunca comprei as coisas daquela lista. Mudou totalmente minha alimentação, meu café da manhã mudou, tudo mudou, porque lá você conhece produtos novos, você quer experimentar, aí você acaba colocando uma coisa na sua dieta, tirando outras coisas, e também os lanches são muito baratos, né, gente? Então, às vezes, quando você tá com o dinheirinho um pouquinho mais curto, ainda mais com esse dólar super alto, você acaba, ai, nossa, vou passar no McDonald's e vou gastar lá US$ 5 e comer um almoço, porque, enfim. Então, isso aconteceu. Eu acabei comendo bem mais porcaria, né? Bem mais, assim, fora de casa também do que eu imaginei que eu iria, e indo bem menos na academia também. Mas eu acho que isso também é por uma questão que, apesar de eu não estar numas férias, né, era um tempo limitado. Eu sabia que eu ficaria um ano nos Estados Unidos. Então, por conta disso, eu também não queria, né, passar vontade. Então, tudo que eu queria experimentar, tudo novo e tal, eu fui e comi mesmo. Número 7. Eu achava que os Estados Unidos era assim, uma única coisa, né? Então, como é que eu posso explicar? Aqui no Brasil, quando a gente viaja, né, de um estado para o outro, muda bastante, né? Você sai, por exemplo, aqui de Campinas, no interior de São Paulo, e vai para Bahia, totalmente diferente, né? Tipo, são lugares, cidades diferentes. Mas e eu achava que era mais ou menos assim nos Estados Unidos, só que assim, não é que é diferente. É que parece que está em outro país, é totalmente diferente. Então, a primeira viagem que eu fiz dentro dos Estados Unidos foi para Atlanta, na Geórgia, né? Que fica ali, a gente foi de carro de Orlando, super perto, né? E assim, só de sair de um lugar para o outro que dava para ir de carro já era totalmente outra história, sabe? Assim, foi a primeira vez que eu vi moradores de rua nos Estados Unidos, eu achava que nem tinha também. Porque lá em Orlando nunca via, e tinha um monte em Atlanta. Em Orlando também são muito mais casas do que prédios, né? Só em Downtown mesmo que tem uns prédios, mas normalmente pela Flórida mesmo você vê muito mais casa. E lá em Atlanta totalmente diferente, muitos prédios e muito movimento e muito. Nossa, totalmente diferente. Aí depois disso ainda
fui pra Washington DC, fui pra Nova York, fui pra Las Vegas, fui pro Colorado. E, gente, cada lugar, de um lugar pro outro, é como se eu estivesse em outro país. Não tem nada a ver. Então, viajar dentro dos Estados Unidos é incrível. Eu amei, porque realmente parece que você tá conhecendo um lugar assim que não existe igual no mundo. Então, é muito diferente do que eu achei que seria conhecer um estado pro outro. O número 8 eu já dei aqui um spoilerzinho que eu falei, né, sobre o inglês, que eu achei que eu ia ficar fluente, em relação a que eu morava com meu namorado, né? Eu achava, uma grande expectativa que eu tinha é que a gente ia falar inglês o tempo todo um com o outro. Então eu falei pra ele que a gente ia conversar em inglês, que é óbvio que eu sabia que às vezes a gente ia falar em português, mas era pra ser assim, de segunda a sexta falando inglês pra gente treinar. E também foi uma realidade diferente, eu acredito que muito também pela pandemia, porque no início a gente tava bem focadinho, os 2 primeiros meses, né, que eu fiquei lá antes da pandemia, a gente tava falando inglês bastante juntos, mas aí depois desandou, daí a gente já começou a ficar, não sabia mais o que ia acontecer, se a gente ia ter que voltar pro Brasil, e daí desandou um pouco. E aí, gente, eu acho muito difícil, sério, muito difícil conseguir ficar falando com seu namorado numa outra língua por muito tempo. Então, também muita gente às vezes acha que vai fazer isso, né, e na hora vê que não é muito bem assim. Penúltimo, número 9, que é a parte de economizar. Eu sempre fui uma pessoa que economizou muito na vida. Tanto é que para poder ir para os Estados Unidos eu fiz várias coisas, tem até um vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre tudo que eu fiz, né, para poder juntar dinheiro para fazer meu intercâmbio. E assim, eu achava que lá eu também ia tentar economizar, né, dólar alto e tudo mais, mas assim, esse ano eu acho que eu coloquei na minha cabeça que como eu fiquei muito tempo juntando dinheiro para poder estar lá, que lá eu ia querer aproveitar e realmente gastar o que eu tinha juntado e realmente curtir bastante. Então, minha cabeça mudou rapidinho. Acho que no primeiro, segundo mês eu tava bem restrita, falando, não, não vou comer fora hoje, vou comer em casa, não sei o quê. E aí foi passando o tempo, aí realmente já comecei, né? Como vocês viram, viajar e comer, enfim. E aí acabei não economizando tanto quanto eu queria. E aqui entra até uma dica, né? É muito importante, claro, a gente sempre se programar e falar bastante, escrever bastante, né, sobre os gastos que a gente vai ter, fazer planilhas e tabelas, mas assim, não levem aquilo ao pé da letra, sempre tentem colocar uma margenzinha a mais de gasto, porque na hora é um pouco diferente. Estados Unidos é um lugar onde você vê muita coisa, muita promoção, eles tentam fazer você comprar as coisas, então, mesmo se você não for uma pessoa muito consumista, coloca aí um pouquinho a mais, né, no que você tá achando que você vai gastar por mês, porque pode acontecer muito de você gastar mais mesmo. E o 10 e último, né, última expectativa realidade, é em relação à limpeza da casa. Então, antes de ir para os Estados Unidos, né, aqui no Brasil eu moro com meus pais, e sempre a minha mãe que fazia, né, a limpeza de casa e tudo mais. Então, assim, eu ajudava ela em pouquíssimas coisas. E aí nos Estados Unidos eu sabia que eu ia ter que começar, né, a fazer isso junto com meu namorado. A gente ia ter que limpar a casa que a gente tava e tudo mais. E eu achava que ia me dar uma maior trabalheira. Mas, gente, a limpeza dos Estados Unidos é muito diferente aqui do Brasil. Então, praticamente você limpa tudo com wipes, que são os lencinhos umedecidos. Você compra no mercado, tem o wipe do chão, tem o wipe pra passar na bancada, na geladeira, e assim, tudo a gente passava aquilo. Então, a gente passava aspirador e lencinho em tudo da casa pra limpar. Então, não tinha muito isso de balde, ficar esfregando o chão e não sei o que. Era basicamente isso. Então, pra mim, na minha experiência, foi muito mais fácil essa parte da limpeza do que eu imaginava. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das 10 expectativas versus realidade. Se você também tem alguma expectativa aí de como que vai ser o seu intercâmbio, quiser deixar aqui nos comentários para eu falar minha opinião também, para falar como é que foi comigo, pode deixar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.